Boa tarde, meu nome é Kátia, vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso da Educação Física, sobre percepção e aceitação dos meios de interação para a prática de exercício físico no isolamento social. A minha orientadora é a mestra Gislaine Sakic. Na cidade de Wuhan, na China, ocorreram vários casos de pessoas com pneumonia e concluíram que se tratava de um novo tipo da família coronavírus, a SARS-CoV-2, nomeada então Covid-19. A Organização Mundial da Saúde foi informada em dezembro de 2019 do ocorrido e foi declarada pandemia no dia 11 de março de 2020 pelo diretor-geral da OMS. Por medida de segurança, as autoridades sanitárias do mundo todo decretaram então como uma prevenção à saúde a estratégia do isolamento social, para tentar conter o avanço da transmissão e um possível colapso dos serviços públicos de saúde. Por conta do isolamento social imposto à sociedade, a população tende a aderir a uma rotina sedentária, como a inatividade física. Tal comportamento pode ocasionar efeitos maléficos à saúde, por exemplo, a manifestação de comorbidades, depressão ou ansiedade, o que corrobora na manifestação da Covid-19. Por conta disso, a prática de exercício no isolamento se faz importante, proporcionando muitos benefícios, como o aumento imunológico e das defesas do organismo contra agentes infecciosos, além de diminuir a ansiedade ou o estresse. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de prática por semana para a manutenção da saúde. Com a exigência do momento, as atividades online constituíram-se em estratégia para a continuidade das atividades físicas, minimizando assim os efeitos do isolamento e auxiliando na saúde e bem-estar. O presente trabalho tem como objetivo, então, verificar a percepção dos meios da interação para a prática de exercício físico no período do isolamento social. Trata-se de um estudo descritivo, analítico transversal de abordagem qualitativa. O instrumento para a coleta de dados foi um questionário de própria autoria. Após consentimento de 2 professores, o questionário foi inserido no formulário do Google Forms e enviado para grupos do WhatsApp e e-mail dos alunos de 2 universidades por intermédio de professores. A análise das variáveis se deu por meio de estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e distribuição de frequência. Possíveis correlações foram analisadas por meio de teste com número de valor de significância de 1%, analisadas no software SPSS versão 20.0. Usando os critérios de exclusão, então, um indivíduo do sexo masculino recusou-se a participar do estudo. Por conta disso, participaram da amostra 90 indivíduos adultos de ambos os sexos, sendo 65 do sexo feminino e 25 do sexo masculino. E a média da idade da amostra é de 34,23 anos. 46,6% da amostra tem graduação incompleta. 28,8% testaram positivo para a Covid-19. Quanto à vacina, 60% tomaram a segunda dose. Observa-se aqui uma correlação positiva entre idade e a vacinação, ou seja, os mais velhos estão entre os mais vacinados. Referente à prática de exercício antes da pandemia, 77,8% eram praticantes regular. Aqui observa-se uma correlação negativa significativa entre a prática antes da pandemia e a continuidade da prática durante a pandemia. Quanto à forma da prática de exercício realizado durante a pandemia, o uso por algum meio tecnológico pago ou não foi maior para as mulheres,
33,8%. Já para os homens, a procura foi de 16%. Quanto à desistência da prática no isolamento, observa-se que foi maior para as mulheres, 26,1%, e 16% para os homens. Observa-se também uma correlação significativa negativa referente à continuidade da prática regular e o uso de estratégias tecnológicas para a prática. Referente à utilização da tecnologia em algum momento para a prática de exercício na pandemia, 41,1% da amostra procurou orientação nos meios digitais, o que corresponde a 37 sujeitos, onde apenas esses participantes responderam no que diz respeito à orientação no ambiente virtual. Desses, 89,2% dos participantes ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a orientação recebida no meio virtual. Para 83,8% da amostra, nunca ou raramente sentiram-se prejudicados com a tecnologia. 29,7% aliviar o estresse ou ansiedade foi a razão pela qual houve a procura da tecnologia. E 27,1% dos participantes continuariam com as aulas online. Referente à prática regular de exercício físico antes da pandemia, o score foi maior que o índice nacional. A Agência Brasil divulgou dados do IBGE, onde mostra que 40,3% dos brasileiros são sedentários. A discordância dos resultados pode se dar pelo fato da autora ter mais contato com estudantes da educação física e também pelo fato da coleta ter sido de forma online. Um estudo realizado com acadêmicos da educação física no Espírito Santo mostra que 86% tem nível regular de exercício físico. Referente à desistência da prática na pandemia, o score foi maior para o sexo feminino. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que antes da pandemia, 41,2% dos homens eram ativos fisicamente e somente 27,4% para as mulheres. Essa desproporcionalidade pode estar associada com as atividades domésticas e familiares, onde aumentou mais ainda na pandemia por conta das creches e escolas que foram fechadas. Quanto à procura da tecnologia para a prática de exercício físico na pandemia, quase metade da amostra procurou os meios digitais. Um estudo realizado em Palmas, Tocantins, mostra um aumento significativo de downloads de aplicativos de exercício físico nos meses de março e abril. Alguns, inclusive, cresceram mais de 400%. No que diz respeito do motivo da procura dos meios tecnológicos, segundo o motivo mais relatado, foi para aliviar a ansiedade ou o estresse, onde o score foi maior para as mulheres. A revista Veja divulgou resultados do Datafolha, onde 53% das mulheres alegaram diagnóstico de depressão ou de ansiedade. Para os homens, o índice foi menor, 28%. Em meio à calamidade causada pela pandemia do Covid-19 e a necessidade em aderir ao isolamento social, forçando as pessoas a se reclusarem em casa, constatou-se com base nos resultados que ocorreu uma redução da prática de exercício físico, principalmente pelas mulheres. Um dos motivos do uso dos meios digitais foi para aliviar a ansiedade ou o estresse, e como um comportamento da amostra importante, houve a procura de meios tecnológicos para dar continuidade da prática. Portanto, pressupõe-se da importância dessa ferramenta para a manutenção da saúde e bem-estar da população durante o isolamento social. Referente às limitações encontradas, a literatura apresenta dados recentes, porém limitadas, acerca da orientação virtual. Dessa forma, sugerimos para os futuros estudos que continuem investigando a utilização
e os benefícios do uso nos meios tecnológicos para a prática de exercício físico. Obrigada pela atenção de todos.